Você já tentou estudar a Bíblia e se pegou pensando: por que eu não consigo entender essa passagem? Não se preocupe, você não está sozinho. Muitas pessoas sentem essa mesma dificuldade. Elas leem e não entendem o que acabaram de ler. Parece que as coisas não fazem muito sentido, não é mesmo? Mas aqui está a boa notícia. Não precisa ser desse jeito. Nesse vídeo, vou te mostrar exatamente como estudar a Bíblia de uma forma que você consiga entender sozinho a mensagem que Deus quis te deixar. Eu sou o Bueno e se você tem interesse em aprender mais sobre as Escrituras, peço que confira se está inscrito no canal para não perder nenhum vídeo dessa série. O primeiro passo é: escolha um horário do dia em que você não tenha pressa e possa se dedicar com toda a sua atenção. Pode ser de manhã, quando está tudo calmo, ou à noite antes de dormir. O importante é ter um tempo só para isso. Agora pense em um lugar da sua casa onde você se sente bem e pode se concentrar. Pode ser no seu quarto, na sala, ou até num canto da casa que você se sinta mais confortável. O lugar precisa ser tranquilo, sem barulho que te distraia e também bem iluminado para você conseguir ler a sua Bíblia. Se você tem o costume de fazer anotações, pegue um caderno, um lápis ou caneta para escrever, porque o caderno vai ser o seu auxiliar, onde você pode escrever suas descobertas, suas dúvidas e o que mais quiser saber sobre o que está estudando. Agora que você já está equipado, preparado e com a Bíblia em mãos, vamos falar sobre como começar a sua leitura. Quando você vai estudar a Bíblia, é importante ter um coração humilde com o seguinte desejo: eu quero aprender, descartando aquele sentimento de achar que já sabe tudo. Imagine que seu coração é como um copo. Se o copo já estiver cheio, não tem espaço para algo novo. E tem outra coisa importante: tudo o que você aprender, tente colocar em prática na sua vida. Não adianta só ler para decorar. O que realmente importa é fazer aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, se você aprende que é importante ser gentil com as pessoas, então no dia a dia, tente ser mais gentil com seus amigos, sua família e até com quem você não conhece muito bem. Isso é o que significa viver o que você aprende. Agora, a melhor dica que eu posso te dar quando você for iniciar a sua leitura é: preste atenção ao contexto. Contexto é só uma palavra complicada para falar sobre o que está acontecendo em volta de um versículo. É como se fosse um cenário de um filme. Você precisa entender o que aconteceu antes e o que aconteceu depois para saber o que aquele trecho significa. Por exemplo, se você ler uma frase no meio de uma história, pode parecer que ela tem um significado, mas quando você lê o que veio antes e o que vem depois, você percebe que as coisas mudam de figura. Por exemplo, eu amo, eu amo, eu amo. As três palavras são exatamente as mesmas, certo? Podemos definir que o contexto desse trecho é o amor. Mas observe como o sentido da frase muda ao adicionar algumas palavras a ela. Eu amo minha esposa. Eu amo meu cachorro. Eu amo pizza. Agora, quando você bate o olho nessas frases, fica claro que os amores estão em níveis diferentes. E o que vai definir a intensidade desse amor é justamente a situação em que ele está inserido. Por isso, quando você encontrar um versículo na Bíblia, faça algumas perguntas para entender o contexto. Primeira pergunta: quem disse isso? Será que foi Jesus? Foi um profeta? Foi uma pessoa que não acreditava em Deus? Entender quem fez a pergunta faz toda a diferença no nosso estudo. Segunda pergunta: para quem isso foi dito? Foi dito para os cristãos? Foi dito para os judeus? Ou foi dito para outra pessoa? Saber para quem as palavras foram dirigidas ajuda a entender o propósito delas. Terceira pergunta: por que isso foi escrito? Às vezes, os primeiros versículos do capítulo explicam o motivo, mas outras vezes você precisa ler um pouco mais para entender. Quarta pergunta: quando isso aconteceu? Foi antes ou depois de Jesus ter vindo ao mundo? Foi antes ou depois de Jesus começar seu ministério? Foi antes ou depois de Jesus ser crucificado? Foi antes ou depois de Jesus ter sido elevado aos céus? Isso também muda o jeito de entender o que está sendo dito. Essas perguntas são como ferramentas que você pode usar para cavar mais fundo e encontrar um sentido mais profundo nas palavras de Deus. E quanto mais você pratica, mais fácil fica. Com o tempo, você vai começar a ver como tudo se encaixa e faz sentido. E aí, já tinha escutado falar sobre contexto? Coloque aqui nos comentários de que forma isso pode ajudar os seus estudos.
Agora que você já sabe como prestar atenção ao contexto, vamos falar sobre outra coisa importante: o tempo que você dedica para estudar a Bíblia. Sabe aquele ditado que diz a prática leva à perfeição? E isso vale muito para o estudo da Bíblia também. Estudar a Bíblia é como aprender um instrumento musical, praticar um esporte ou até mesmo aprender um idioma novo. No começo pode parecer difícil e você talvez não entenda tudo de uma vez. Mas com o tempo, à medida que você se dedica e põe em prática, as coisas começam a fazer mais sentido e você vai ficando cada vez melhor naquilo. E o interessante da Bíblia é, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece sobre o próprio Criador do universo. A Bíblia não é apenas um livro qualquer. Ela é como uma carta que Deus deu para nós. Nela, Ele nos ensina como viver bem, nos dá sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia e nos mostra o caminho para a salvação, que é viver para sempre com Ele. Então, toda vez que você sentar para estudar, lembre-se de que você está investindo em algo extremamente valioso. Pode demorar um pouco para entender tudo, é verdade, mas cada esforço vale a pena, porque o que você ganha com isso é muito valioso. E sabe o que é mais legal? Conforme você vai estudando e aprendendo mais sobre a Bíblia, você pode começar a compartilhar essas descobertas com outras pessoas. Imagine só, você pode ajudar os seus amigos, os seus familiares, ou até mesmo alguém que você acabou de conhecer a entender mais sobre Deus e sobre o que a Bíblia ensina. Olha como isso é incrível! Compartilhar o que você aprende é como passar adiante uma luz que vai iluminar o caminho de outra pessoa. E cada vez que você explica algo para alguém, você também reforça o que acabou de aprender. É uma troca onde todos saem ganhando. E claro, não precisa se assustar se não entender alguma coisa de imediato. Até mesmo as pessoas que estudam por anos a Bíblia continuam até hoje descobrindo coisas novas, todos os dias. E isso é o que eu acho mais interessante na Bíblia. A Bíblia é um livro tão profundo que sempre tem algo a mais para oferecer, algo a mais a ser aprendido. E essa é a beleza dela. Nunca paramos de aprender e de crescer. Ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, cada vez que você abre esse livro, é uma oportunidade de conhecer mais sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, continue firme, com um coração aberto e disposto a aprender. E daqui a alguns anos, o seu pensamento vai ser: por que eu não comecei a estudar antes? E mesmo que você não tenha começado a estudar antes, fique tranquilo. Deus está te dando mais essa oportunidade para começar. Então comece agora. Agora que você já aprendeu como estudar a Bíblia de um jeito que faz sentido, fica fácil ver o quanto isso é importante, não é verdade? Se tem algo que pode te transformar completamente, são as Escrituras. Ela que vai te ajudar a tomar as melhores decisões e fazer com que você fique ainda mais próximo do Pai. E esses serão os ensinamentos mais valiosos que você vai ter. Então, continue lendo e estudando, porque as Escrituras vão te guiar em tudo o que você fizer. Se você chegou até aqui, você está no caminho certo. Comece a praticar o quanto antes, porque Deus quer te mostrar algo maravilhoso para a sua vida.